Olá, meus queridos alunos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com todos vocês? Sejam aí, pessoal, todos muito bem-vindos a mais um material aqui, a mais um conteúdo produzido pela Auto Criativo, agora aqui relacionado então ao uso do programa Layout que nós temos dentro do SketchUp. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Ailton, eu sou professor aqui no site da Auto Criativo e eu vou ser aí o seu professor durante todas essas aulas então do nosso curso de Layout. Eu venho aí há muitos anos já ministrando o conteúdo de SketchUp e a gente sabe que lá no SketchUp nós temos então toda uma gama de ferramentas muito interessantes para o nosso desenvolvimento de projetos 3D, ou seja, nós trabalhamos lá literalmente com maquetes, né? E aqui nesse curso eu quero trazer para vocês então a forma de como que vocês vão apresentar essas formas 3D, transformando-as, obviamente, em 2D aqui dentro do programa Layout, tá bom? Esta aqui é a nossa primeira videoaula, seja aí realmente muito bem-vinda, muito bem-vindo aí nossos queridos alunos. Eu vou apresentar para vocês aqui o curso, vou apresentar para vocês aí o que é o programa Layout de fato, e depois, mais para o finalzinho desta mesma aula, a gente já vai ver então aí quais são os principais tópicos abordados, tá bom? Então é o seguinte, antes de mais nada, antes da gente começar então a apresentar literalmente essa aula, deixa eu só fazer um comentário importante aí com vocês. Esse material aqui, ele é desenvolvido pela Auto Criativo, uma empresa ou uma escola, que nós ministramos então aí aulas de SketchUp. Dentre eles também nós temos AutoCAD, Revit, Inventor, Excel e muitos outros programas também. Então, se é a sua primeira vez que você está vendo esse nosso vídeo aqui pela internet, provavelmente você está vendo esse vídeo pelo YouTube, e caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, por favor se inscreva o canal Ailton Brito aí, e você vai sempre ter novidades interessantes relacionadas então a estes softwares que eu comentei com vocês, tá? Nós somos uma escola credenciada da Autodesk, uma ATC que nós chamamos, E nós fornecemos então ali esses programas relacionados então ao AutoCAD, Revit, dentre outros, certificado oficial, liberação de licença do software e também nós ali damos todo o suporte, todo o amparo, vamos dizer assim, para você se desenvolver nestes programas, tá? Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, acione aí o sininho de notificações para você ficar sempre informado. E, por favor, também visite o nosso site autocriativo.com.br, onde você vai ter ali, então, todo esse leque aí de cursos interessantes para você, que é aí da área da arquitetura, da engenharia, e aí as suas ramificações, tá bom? Design de interiores, paisagistas, nós temos também técnico de edificações, então nós temos lá materiais bastante interessantes ali para vocês também, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Estamos dando início aqui ao nosso curso de Layout, Concepção de Projetos 2D com SketchUp. Eu vou descer aqui um pouquinho para mostrar para vocês o que nós veremos então nesta primeira aula aqui, que é a nossa aula de apresentação. Em um primeiro momento, eu vou nesta aula mostrar para vocês o que é de fato então o programa Layout, quais ali as suas finalidades, quais são as suas funcionalidades e realmente para que serve esse programa Layout. Então eu vou explicar ali bem detalhadamente para vocês, tá bom? Em um segundo momento, no meio da aula, eu vou comentar sobre o conteúdo do curso. Então eu vou falar, pessoal, a gente vai ver isso daqui, nós vamos tratar do programa dessa forma, nós vamos lidar com essa situação e assim por diante, tá bom? E aí, em um terceiro momento, eu vou ler para vocês e demonstrar quais são aí realmente os assuntos que nós veremos durante todas as nossas aulas aqui no curso de Layout, tá bom? Antes de mais nada também, pessoal, é o seguinte, esse material aqui, ele é um material ali onde eu quero trazer para vocês, aqui, uma forma mais espontânea de apresentar o programa, de forma mais rápida, mais sucinta em alguns assuntos, tá bom? Então ele é um curso de certa forma um pouco mais curto e também um pouco mais rápido, tá? De forma que ele é realmente do básico ao avançado. Se realmente você nunca viu o programa Layout, ao final dos seus estudos, você estará 100% apto
a usar então aí o layout, tá? Então é um curso do básico ao avançado, mas ele é realmente um curso mais rápido, um curso mais tranquilo, né, de certa forma, onde eu estarei trazendo para vocês aí informações relevantes, mas aí com uma didática mais ali tranquila, realmente, tá bom? Para que todos possam entender. E vocês vão ver que realmente é um programa muito legal, muito satisfatório, e vocês vão realmente gostar aqui desse material, tá bom? Então vamos lá. Em um primeiro momento eu quero falar para vocês o que é o programa Layout, tá? O programa Layout, pessoal, ele é o seguinte: quando você faz a aquisição ou você instala no seu computador o programa SketchUp, automaticamente, quando ele é uma versão Pro, né, ou uma versão educacional, a empresa que fornece o SketchUp, que é a empresa Trimble, ela também disponibiliza para vocês, né, vamos dizer assim, gratuitamente, ali o programa Layout e o programa Style Builder. Eu vou colocar aqui na tela para mostrar para vocês. Muito bem, já coloquei aqui na tela. Então tá aqui, ó. Quando você faz a instalação do programa, o programa SketchUp, vai aparecer então esse ícone aqui mostrando então que você tem o programa SketchUp. Tudo bem? E aí, juntamente com ele, vem instalado automaticamente o programa Layout, que é o que nós vamos usar aqui no curso, e vem também o programa Style Build. Ok? Então é o seguinte, o programa SketchUp, pessoal, aqui está mostrando a versão 2023. Nesse curso nós vamos iniciar com a versão 2023. Nós estamos numa fase de transição, muito provavelmente a gente vai continuar também na versão aí 2024. Mas se você estiver, por exemplo, aí instalado no seu computador, uma versão 2020, 2021, né, de 2020 para cá, você pode utilizar esse curso aqui normalmente, tá bom? Vale ressaltar que nesse material eu estarei utilizando a versão em português, tá? Então, preferencialmente, quando você for instalar o SketchUp, instale ele aí realmente em português, tá? Então, vamos lá. Você instalou aí o programa, vai aparecer aqui o SketchUp. E aí, o que acontece? Lá no SketchUp, deixa eu até abrir ele aqui um pouquinho. Aqui no SketchUp, quando você vai trabalhar com ele, automaticamente, deixa eu colocar aqui o modelo simples em metros, você tem toda uma ambientação para você trabalhar com o software em 3D, tá bom? Aqui você produz maquetes, você produz casas, prédios, qualquer tipo de objeto em 3D, ou seja, você está realmente num ambiente tridimensional, perfeito? Vamos lá, então vamos supor que você veio aqui, né, com todo o sacrifício, com toda a sua aí, criatividade e desenvolveu então uma edificação, uma casa super bonita, cheio de detalhes, com decoração, colocou ali uns tapetes bem bonitos, colocou porta, colocou janela, né, fez todo realmente aí a sua maquete. E aí você precisa então da documentação desse projeto. Você precisa das plantas baixas, ou seja, mostrando então como que é essa casa olhando ela de cima, como que são os cortes, como que são aí as elevações e o principal, quais são ali as suas anotações, quais são as cotas, os textos, né, linhas de chamadas, linhas informativas, tudo que realmente precisa ser feito em um projeto 2D. Então, a partir desse momento, você vai utilizar o programa Layout, porque aqui no SketchUp você tem então uma ambientação 3D. Lá no Layout você tem literalmente já a folha de papel para você levar o que você fez aqui em 3D para que seja visto lá em 2D. E lá dentro do Layout você vai ter ferramentas, então, como eu comentei, para colocar as cotas, para colocar textos, para colocar imagens, para colocar efeitos, tudo que realmente manda ali um bom projeto, tá bom? Vocês vão entender um pouco mais aí para frente. Obviamente que não dá para eu mostrar tudo aqui para vocês na primeira aula, mas vocês vão ver que ele é realmente um programa muito versátil e nas versões mais recentes você consegue literalmente já desenhar o projeto 2D lá no layout, tá bom? Então vamos imaginar assim, que aqui você está no ambiente 3D e lá você está no ambiente 2D. Lá naquele 2D você tem uma liberdade muito grande para você levar o seu projeto que está aqui para lá e lá também você faz toda a aplicação do que nós chamamos de anotações, tá bom? Agora eu vou abrir aqui o layout para vocês verem, tá bom? Muito bem, ó, vou clicar aqui
tá? Dá para entrar direto pelo SketchUp, eu vou mostrar isso aí um pouquinho mais para frente para vocês, mas vou clicar aqui diretamente no ícone, então ele está carregando e vai abrir aqui o programa Layout, tá? Vai ter uma aula aí um pouquinho mais para frente, se eu não me engano já na próxima aula, onde eu vou estar mostrando aí para vocês a interface aqui do programa, tá? Vai aparecer aqui uma janela de boas-vindas, deixa ela carregar direitinho. E vou só clicar aqui no formato A3 paisagens, que é o formato da folha, tá? Então, olha só, aqui, pessoal, no layout, nós temos a interface, de certa forma, um pouco parecida com o que nós temos lá no SketchUp, mas aqui, nós, como observadores, nós estamos vendo, então, uma folha de papel sobreposta a uma mesa. Vamos imaginar que nós estamos aqui do alto, olhando lá para baixo, e nós temos então aqui esta folha. E aqui, pessoal, no programa Layout, você tem várias ferramentas de desenho, ferramentas para você fazer arcos, retângulos, círculos, polígonos, uma gama, né, perdão, pessoal, muito grande para você colocar então anotações, fazer ajustes, cortes, colagens e tudo mais. Só que é o seguinte, pessoal, deixa eu contar um segredinho para vocês. O programa Layout, ele, de certa forma, eu como profissional que trabalha há muitos anos com SketchUp, eu acho esse programa aqui, de certa forma, um pouco injustiçado, tá? Porque é o seguinte, muitas pessoas, até por não saberem, elas procuram diversos outros tipos de programas para desenvolver projetos 2D, para fazer uma planta de uma casa, né, para fazer ali um projeto, e elas não sabem, de certa forma, que o SketchUp Layout, né, o Layout, ele é um super programa de fazer desenhos. Então você tem aqui uma folha em branco. É como se você tivesse uma tela em branco. E você tem toda a liberdade para você desenhar aqui. O desenho já sai em escala. O desenho você pode mudar as espessuras de linha, mudar as cores das linhas. Você consegue colocar também aqui legendas. Ou seja, pessoal, fazer toda a documentação realmente de um projeto. Por que eu falo a palavra injustiçado? Porque, na verdade, ele é um programa que ele está aí disponível para as pessoas e muitas pessoas não sabem do potencial que esse programa realmente possui, tá? Então, assim, vocês vão ver que depois a gente consegue trabalhar com camadas sobrepostas, a gente consegue fazer, então, aqui a aplicação de qualquer tipo de texto, a gente consegue trazer imagens, pessoal, da internet para colocar aqui na folha. Ou seja, a gente pode, pessoal, assim, vamos imaginar que nós temos um leque muito grande de possibilidades para trabalhar aqui dentro do layout, tá? Eu vou colocando aí durante a aula, pessoal, algumas imagens de alguns trabalhos e projetos feitos com layout, para vocês verem aí, então, a capacidade que nós temos deste programa, tá? Então, em suma, essa primeira apresentação do curso é o seguinte: para que serve então o layout? O layout, ele é um programa de se fazer desenhos, 2D. Você vem aqui com o comando linha e literalmente você faz qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de projeto. Ao passo que você tem então a liberdade de desenhar aqui, você pode aplicar diversos outros tipos de elementos, como eu comentei, imagens, cotas, textos, né, e tudo mais. E além disso, você consegue trazer já, então, aquela maquete bonitona que você fez lá no SketchUp e já colocar ela aqui também. Ela já vai vir preto e branco ou colorida. Ela já vai vir em escala também. Eu vou explicar para vocês todos os procedimentos para deixar o projeto em escala. Ou seja, pessoal, então vamos imaginar que agora, a partir de agora, você então tem um projeto que você fez através de uma maquete 3D. Olha que interessante. Então você fez lá toda a produção 3D, bonito, né? Muito legal, com todos os elementos como eu comentei, né? Tapete, televisão, colocou lá portas e janelas, e aqui você vai ter então a liberdade de realmente documentar aquele modelo 3D, tá bom? Então é para isso que serve o programa Layout. Como eu comentei com vocês, pessoal, o potencial desse programa, ele é extremamente grande. Nós teremos aqui um curso, como eu comentei, de certa forma um pouco mais curto, um pouco mais rápido, mas vocês vão ver, pessoal, que você entendendo o mecanismo desse programa vai ser a chave do seu sucesso para você desenvolver aí belíssimos projetos, eu não tenho dúvida nenhuma, tá bom? Muito bom. Então vamos lá, vou voltar aqui.
E agora então vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do curso. Este curso aqui, pessoal, é o seguinte. Como eu comentei, nós estaremos utilizando então o programa Layout na versão ali 2023, possivelmente a 2024. Se você está assistindo esse vídeo, você já tem até, sei lá, a versão 2025 instalada ou 2026, também facilmente você vai conseguir participar do curso. É um curso aí com a versão totalmente em português, né? Onde eu estarei mostrando para vocês ferramentas realmente na nossa linguagem, no nosso idioma nativo e toda a interface do programa também no idioma em português, tá? Então é o seguinte, neste material, pessoal, qual vai ser o conteúdo dele? Nós teremos ali por volta, né, de 30 videoaulas. Essas aulas, elas podem possuir, de repente, 1 hora de duração. Algumas outras aulas podem ser que tenha, sei lá, 20 minutos, 15 minutos. Isso vai depender, então, do assunto que nós estaremos abordando naquela respectiva aula. Ou seja, tem assuntos que realmente são mais curtos e tem assuntos que demandam aí realmente mais algumas explicações e realmente pode ser que as aulas fiquem aí um pouco mais estendidas. Mas de forma, pessoal, que é o seguinte, a cada aula nós estaremos tratando de um assunto específico, porém, dentro dessa aula pode ser que tenha algum outro assunto meio orbitando ali. Por exemplo, vamos supor que lá na aula 5 ou sei lá, na aula 4, eu comece a falar então sobre formatos de folhas. Então nós vamos falar somente sobre formatos de folha. Vamos supor que lá na aula 10 nós vamos falar sobre cotagem. Então na aula 10 a gente vai falar somente sobre cotagem. Mas pode ser que dentro dessa aula 10, por exemplo, eu traga para vocês algum outro assunto, tá bom? Então, não necessariamente os 30 assuntos que nós vamos ver aqui, ó, na última parte, são realmente aquilo que a gente vai ver dentro da aula. Dentro da aula tem aquele assunto principal, tá bom? Mas pode ser que tenha realmente aí alguns outros assuntos ou algumas dicas, alguns macetes, né, que eu sempre falo para os alunos, importantes para você aplicar aí, então, dentro dos seus projetos, tá? Então, ele é um material com 30 videoaulas, a duração de cada aula, ela é aí variável, né, conforme, então, como eu comentei, depende do assunto, e ao final dos seus estudos, você vai receber aí o seu certificado. Para você receber o certificado, você vai desenvolver então aí alguns exercícios. Você vai observar que durante essas 30 aulas, intercalado entre as aulas, vai ter alguns vídeos de exercícios, possivelmente aí uns 4 ou 5 vídeos. Nesses vídeos de exercício, pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês alguma explicação, né, solicitando então que você desenvolva algum teste, né, que você faça algum projeto, né, que você faça alguma coisa relacionada dentro do layout. Você entregando para mim, então, a solução desses exercícios, ao final dos seus estudos, você vai receber, então, o nosso certificado oficial aqui da Auto Criativo, tá bom? Esse material aqui, pessoal, como eu comentei com vocês, ele é desenvolvido com o programa SketchUp, né? Obviamente, e com o programa Layout. De certa forma que para que você participe desse material, você precisa ter instalado aí no seu computador a versão profissional do programa, tá? Se de repente você tem aí no seu escritório de engenharia ou, né, de repente você tem na sua faculdade já o programa instalado, maravilha. Para aqueles usuários que não têm a versão profissional, pessoal, é o seguinte. A Auto Criativo, nós aqui da Escola Auto Criativo, nós temos uma parceria então com um representante do software aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, o SketchUp ele é um software importado, ele não é brasileiro. E aqui no Brasil nós temos então algumas empresas representantes que revendem de forma oficial o programa, ou seja, o programa original. E aí o que acontece? Você, ao passo que você se transforma no nosso aluno, você foi lá na nossa lojinha, comprou o curso, tudo bonitinho, fez então a inscrição no curso, a partir desse momento então, você é nosso aluno. Você sendo aluno então do curso aqui de Layout, não precisa nem ser do SketchUp, apenas aqui do Layout, automaticamente você já tem direito à solicitação de uma versão educacional, ou seja, uma versão estudantil. Como que você vai fazer? Dentro da página do curso vai ter um botão escrito instalação do software. Você vai clicar nesse botão e aí você vai ser direcionado então para uma página de requerimento. Você vai ler lá direitinho todos
os tópicos nessa página e você vai preencher um formulário enviando aqui para nós. Nós estaremos retornando para você em alguns minutos ou algumas horas com uma declaração, ou seja, um documento ou uma carta informando que você realmente é o nosso aluno. Com essa carta, com esse documento, você vai poder então apresentar para esse representante, a gente vai te mostrar o link, né, o contato, tudo direitinho, e esse representante ele vai fornecer o programa na versão educacional para você participar aqui do curso. Essa versão educacional, pessoal, ela é uma versão paga, você tem que comprar ela realmente, só que ela vem com desconto por volta aí de 70 a 80% em relação à versão profissional, a versão paga. Olha que legal. Então, você como estudante tem essa vantagem de comprar o produto aí muito mais barato realmente do que você fosse comprar ele diretamente no site do fabricante, tá bom? Então, aí você pode ter automaticamente instalado no seu computador a versão original, é num sistema de assinatura por ano, então você pode pagar anualmente, tá? E aí você tem todo o conteúdo, o software original, com todas as ferramentas para você participar aqui do curso. Como eu comentei, se você já tem instalado aí no seu computador, sei lá, versão de 2020 para cá, obviamente que algumas ferramentas tiveram aí algumas melhorias, algumas mudanças, mas não foge muito, dá para você participar aqui do curso. Mas, preferencialmente, tenha realmente a versão aí 2023 ou 2024, que é a que eu vou estar utilizando aqui durante todo o conteúdo do curso, tá bom? Bom, é assim, o conteúdo do curso, pessoal, vai ter então essas aulas, essas 30 aulas, vai ter as aulas dos exercícios, e eu estarei trazendo para vocês também, aqui dentro do material, o que nós chamamos tema das aulas. Então, vocês vão ver aí na página do curso, quando você entrar dentro do curso, você fizer o login e entrar dentro do curso, vai ter uma pasta chamada tema das aulas. O que vai ter dentro dessas pastas, pessoal? Todos os arquivos que eu estarei utilizando aqui durante as aulas. Então, se de repente eu fui lá na internet, baixei uma foto, né? Baixei, sei lá, um desenho de uma árvore, baixei algumas imagens de pessoas. Então, esses documentos ou essas imagens que eu estarei utilizando aqui no curso, eu estarei disponibilizando aí para vocês também fazerem o download nestas pastas temas. Essas pastas temas, pessoal, serão, na verdade, 30 pastas, né? Porque nós temos 30 aulas, mais as pastas dos exercícios. Possivelmente, se tiver algum exercício que tiver arquivo, eu deixo disponível também aí para vocês. Mas pode ser que, de repente, algumas pastas vocês encontrem elas vazias. Se você fizer o download da pasta, por exemplo, a pasta de número 2, chegou lá, professor, eu baixei a pasta 2, ela está vazia. Pode ser que eu não tenha utilizado nenhum arquivo na aula 2, então por isso mesmo que ela está vazia. Se de repente, sei lá, na aula de número 14, eu fui lá, baixei um projeto, baixei algum programa da internet, alguma coisa interessante que eu usei na aula, e eu quero disponibilizar para vocês, então quando você fizer o download, por exemplo, dessa aula 14, este arquivo vai estar lá para você utilizar também aí no seu computador, tá bom? Para você utilizar ou no layout, ou para você abrir para fazer alguma coisa dentro do programa, tá legal? Então não esqueçam, toda vez que você for iniciar uma aula, vá lá na pasta tema das aulas, baixe algum arquivo que tenha lá, porque nós estaremos utilizando durante a aula, tá? Outro detalhe também, dentro dessas pastas temas estarão disponíveis os arquivos em layout, tá bom? Então, por exemplo, você está lá na aula 5, dentro da pasta tema da aula 5, você vai encontrar o tema da aula, que é o arquivo de layout, realmente do programa layout, e vai estar o nome dele iniciado ou inicial. Quando a gente desenvolver algum assunto dentro dessa aula 5, por exemplo, ao final da aula eu vou salvar o arquivo como tema da aula final, que é realmente aquilo que a gente fez dentro daquela aula. Então, todas as pastas temas terá então o arquivo inicial e terá também o arquivo aí final, tá bom? Esses arquivos são interessantes para você abrir dentro do programa então layout, de repente para você fazer uma conferência de alguma medida, né? Porque às vezes eu estou falando aqui na aula, eu falo, pessoal, vamos fazer uma parede aqui, sei lá, de 10 metros e meio. E aí, de repente, você não ouviu direito, ou eu não expliquei direito aqui no vídeo. Então, você vai lá, abre o arquivo tema da aula, fala, o professor fez aqui 10,5, né? Colocou uma parede de 5 metros. Então, você usa realmente aí para você conferir algumas coisas, tá bom? E, obviamente, também que durante todas as aulas eu vou ensinar vocês aí como salvar arquivos
e você mesmo vai salvando aí os documentos no seu computador. Tudo bem? Bom, então vamos agora, pessoal, para os principais assuntos aqui que nós estaremos tratando dentro do curso. Eu vou mostrar para vocês aqui o índice, literalmente, de todas as aulas, mas é aquilo que eu comentei, são os principais assuntos. Pode ter temas que a gente vai, pode ser que tenha aula que a gente vai tratar de mais assuntos, então cada aula é aí realmente uma novidade, onde eu vou trazer dicas, macetes, algumas pegadinhas para vocês entenderem aí como que a gente tem que seguir alguns caminhos, algumas regrinhas, para a gente não ter problema lá no futuro, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês bem detalhadamente. Obviamente que agora, como é a nossa primeira aula, alguns assuntos vocês não vão entender, mas é bom você saber quais são, esses assuntos para você já ter uma base realmente aí de todo o curso, tá bom? Muito bom, pessoal. Já estou colocando aqui na tela. Muito bem. Olha só, então tá aqui os nossos principais temas que nós vamos ver. Eu vou comentar um a um aqui com vocês, e vou falando aí realmente algumas colocações, algumas pontuações importantes. Bom, primeiramente, a nossa primeira aula, que é essa daqui, nós estamos na apresentação do curso, que é justamente essa. Já na aula 2, vocês vão entender, então, sobre a interface do programa Layout, onde fica localizado aí os comandos, como que é o conceito da interface. Ele é muito parecido com o SketchUp, mas tem ali realmente as suas peculiaridades, tá bom? Então, você vai entender realmente onde fica cada botãozinho, comandos, telas de configurações e tudo mais, já na nossa aula aí de número 2. Na aula 3, eu vou começar a comentar com vocês, então, os primeiros passos, como que você vai abrir o programa, como que você vai fazer algumas configurações ali iniciais e tudo direitinho para você começar a já manusear, então, o programa, tá? Na aula 4, aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre os métodos de uso, como que você faz um zoom, como que você aproxima da folha, como você afasta, quais são realmente os conceitos do programa, tá? Na aula 5, configurações iniciais, A gente vai preparar o nosso layout para que ele trabalhe em metros, nas configurações de unidades decimais, tudo que realmente manda para que o programa fique realmente ali bem configurado, tá bom? Para a gente trabalhar legal do início ao fim de todo o curso. Na aula 6, nós vamos falar sobre formatos de folhas. Eu vou mostrar para vocês ali as características do tamanho das folhas, quais são ali realmente as margens, quais são ali as características baseadas então por normas técnicas, tá? Na aula 7, nós vamos falar aqui, sobre ferramentas para desenhar. Então vocês vão ver que realmente a gente consegue desenhar diretamente lá no layout, tá bom? A gente consegue fazer qualquer tipo de desenho, pessoal, literalmente, tá bom? Desenhos técnicos, desenhos até mesmo alguns à mão livre. Então ele tem ali realmente uma tela em branco, como eu comentei com vocês, tá? E aí depois na aula 8 nós vamos desenhar em escala. Vou explicar para vocês aqui a princípio alguns tópicos iniciais como tratar de escalas, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Depois, aula 9, ferramentas de modificação, ou seja, tudo aquilo que você desenha você precisa modificar, como cortar uma linha, como cortar uma imagem, como mover, como escalonar essa imagem. Então a gente vai ver tudo isso na aula 9. Na aula 10, ferramentas de anotação. Então a partir daqui da aula 10 você já vai começar a entender como que você faz um texto, como você cola um texto, como você coloca uma cota, tá bom? Algumas linhas de chamadas e tudo mais. Aula 11, pessoal, nós vamos preparar então a nossa folha colocando carimbos. Eu vou explicar para vocês o que são carimbos e também as margens nestas folhas. E aqui, pessoal, nós temos uma boa sequência da aula 12 até a aula aqui 23, que nós estaremos tratando então de assuntos relacionados ao que nós temos lá nas bandejas. Nós vamos falar sobre cores, vocês vão entender todo o conceito da aplicação e modificação também dos elementos, tá? Por exemplo, você já colocou lá uma linha, você já colocou uma forma, um desenho lá, uma geometria, e você precisa fazer alterações, mudando as suas cores. Então, a gente vai ver isso na aula 12. Na aula 13, pessoal, é uma aula interessante aqui, onde nós estaremos, então, mudando o estilo da forma. Você foi lá, fez uma linha, então você pode colocar depois espessura, o formato dessa linha, cor, se ela vai ser pontilhada, se ela vai ser tracejada. Então, a gente vai ver tudo isso na aula de número 13.
Aula 14, vamos falar sobre preenchimentos. A gente consegue fazer aqui no layout, então, paginação de pisos, a gente consegue colocar achuras, né? Fazer representações de texturas em paredes, deixando todo o modelo, né? Realmente o projeto, aliás, 2D todo colorido, como se fosse realmente uma planta humanizada, tá? Então a gente consegue realmente trazer vida aí também ao nosso projeto. Então, utilizando aqui os preenchimentos. Na aula 15, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui de imediato já o conceito de como que você faz um objeto lá em 3D no SketchUp e traz ele em 2D para o layout, tá bom? Aqui é apenas um conceito, eu vou explicar para vocês como trazer, como ver ali as respectivas vistas, se o objeto vai estar de frente, de costa, nós estaremos olhando de cima, de baixo, você vai entender toda essa aí realmente conceituação sobre esse assunto, tá? Porque um pouquinho mais para frente também a gente vai trazer um projeto oficial, a gente vai realmente fazer uma planta baixa, ou seja, uma edificação 3D no SketchUp, e aí depois a gente vai voltar nesse assunto aqui da aula 15, onde nós estaremos trazendo realmente uma casa de verdade para trazer lá para o layout, tá bom? Aula 16, pessoal, a gente vai falar sobre mais opções de escalas, né? A gente viu aqui um pouquinho na aula 8, mas a gente vai retornar com esse assunto aqui na aula 16, tá bom? Onde nós literalmente já estaremos fazendo então um desenho mais específico. Na aula 17, personalização das dimensões, ou seja, você põe lá uma cota, mas você pode modificar todo o estilo dela, você pode personalizá-la, tá bom? A gente vai ver isso na aula 17. Aula 18, a gente vai fazer então estilo de textos, você tem aí uma grama. Ó, pessoal, tô com essa palavra grama na boca, uma gama muito grande de possibilidades de mudar estilo de texto, estilo de fontes, né, cores e tudo mais, tá bom? E aqui, pessoal, na aula 19, projeto com várias páginas. A gente sabe que quando a gente vai fazer um projeto, não tem apenas uma folha, né? A gente tem várias páginas, essas páginas são numeradas, tem o nome do arquiteto, o nome do projetista, né? Então eu vou explicar isso para vocês direitinho, como fazer um projeto em várias páginas e colocando informações verídicas, reais ali nessas folhas, tá bom? Na aula 20, conceito de camadas, vocês vão entender como que o layout trabalha. Ele trabalha com um sistema de colagem, pessoal, literalmente, ou seja, você vai pondo objetos sobrepostos uns aos outros. E você precisa ter um controle bem direitinho disso, porque ele vai colocando então objetos sobrepostos em camadas. Vocês vão entender todo esse conceito. Aula 21, a gente vai falar sobre álbuns. Os álbuns são o que? Figuras, vamos dizer assim, alguns tipos de imagens que você já traz da internet ou você cria álbuns para você utilizar aqui dentro do programa. Você pode também fazer o uso de simbologias, né? De repente algum logotipo da sua empresa, tá? Então é uma gama muito grande aí, né? Ou seja, é um leque muito grande de opções que você tem para aplicar álbuns. Os álbuns aqui, pessoal, no layout, eles são sensacionais. Você pode trazer desde um bloco de AutoCAD, desde um objeto realmente que você vê na internet, você colocando aqui na folha, fica bastante interessante, tá? Aula 22, imagens importadas, que é aquilo que eu comentei. A gente vai criar álbuns e através desses álbuns a gente vai colocar algumas imagens. Essas imagens, pessoal, podem ser imagens coloridas, imagens, como eu comentei, simbologias preto e branco. Então você tem uma liberdade muito grande de possibilidades aqui de desenvolver projetos no layout, justamente por causa disso daqui. Você consegue trazer imagens e colocar nos seus projetos, tá bom? Desde também, né, desde, por exemplo, uma imagem de uma planilha de Excel, uma imagem de um outro documento de uma empresa, né, de repente um print de uma tela da internet. Então é muito interessante, tá bom? Imagens importadas aqui, ó, aula 22. Não percam o foco aí, pessoal. Estamos na aula 23. Vamos falar sobre simbologias. Então, a gente vai colocar simbologia de elevação, vamos colocar simbologias que a gente vai identificar algumas partes do projeto, né? Quais são os tipos de dutos. Por exemplo, você vai colocar uma simbologia de alguns objetos elétricos também. Então, você tem uma liberdade muito legal aqui colocando simbologias. Vistas de objetos. Aqui eu vou voltar no assunto que a gente viu aqui na aula de número 15. Só que aqui, pessoal, eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto vistas de objetos. E aí vocês vão ver que nós temos, então, uma liberdade muito grande de trazer coisas lá do SketchUp.
Nós vamos trazer um móvel real, tá bom? Com medidas reais, e aí a gente vai criar então essas vistas. Por quê? Porque na aula 25 a gente vai fazer o detalhamento desse móvel. Então a gente vai colocar cotas, anotações, textos, indicação de materiais, tudo bem legal, como realmente manda um detalhamento, um projeto bem detalhado mesmo, para que ele seja um projeto executivo, executado na vida real, tá bom? Então a gente vai ver isso na aula 25. Na aula 26, pessoal, aí que começa então a brincadeira, né? Ou praticamente finalizando aqui a brincadeira. A gente vai trazer então aquilo que eu comentei, uma planta baixa, ou seja, uma edificação que vai se transformar numa planta baixa lá do SketchUp. Então a gente vai desenvolver uma casa bem rapidinho, tá? Uma casa bem legal, possivelmente eu já trago alguma coisa já pronta para vocês. E aí vocês vão ver todo o processo para trazer para dentro do layout, tá bom? E aí a mesma coisa que a gente fez nos móveis, lá no móvel, a gente vai trazer então as vistas, elevações e tudo mais, tá? E aí a gente vai pegar esse projeto na aula 26 e vamos fazer muita coisa. Vamos colocar cotas, anotações, né? Linhas de chamadas, textos de ambientes, legendas, tudo que realmente manda um bom projeto, tá? Aula 27 e 28, pessoal, nós vamos fazer uma revisão dos menus que nós temos no layout. Nós temos ali várias páginas na parte superior que eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou entrando em uma a uma, possivelmente vai ser 2 aulas. E aí a gente vai fazendo um tipo de uma revisão, tá bom? Obviamente por quê? Porque durante todas essas aulas a gente já vai entrar nesses menus. Chegando aqui na aula 27 e 28, a gente estará revendo. E algum ou outro que ficou faltando, a gente aí apresenta para vocês também, tá? Aula 29, nós vamos pegar esse projeto aqui do SketchUp que a gente trouxe aqui para o layout e nós vamos fazer ali a sua devida impressão. Vou mostrar para vocês todo o passo a passo de colocar na folha, né? Ou seja, ele já vai estar ali na folha, mas vocês vão entender como fazer então a impressão, transformando o documento em PDF, como salvar o arquivo, tudo bem legal e explicadinho aí para vocês, tá? E na aula 30, a gente vai arrematar tudo que realmente precisa, fazendo ali a finalização da representação gráfica, que é o que, pessoal? Realmente o projeto que a gente vai entregar, tá bom? A planta baixa com as suas respectivas anotações, com textos, tudo realmente como manda um bom projeto, baseado, obviamente, por aquilo que a gente desenvolveu lá no 3D, tá bom? Então, pessoal, eu estou convidando você aí, caso, como eu comentei, você chegou aí na internet, né, caiu meio de paraquedas aqui no nosso vídeo, seja realmente muito bem-vindo a esse material. Já na próxima aula, então, a gente já vai começar a entender a interface do layout. Vou fazer também alguns pequenos comentários ali sobre a instalação do programa, como que você vai fazer, né? Vou explicar um pouco mais sobre esse procedimento aí da declaração para você poder comprar a versão educacional, tá bom? Tudo bem certinho e a gente vai que vai aí durante todas as nossas aulas, tá? Como eu comentei, algumas aulas terão aí assuntos mais específicos, algumas aulas mais longas, outras mais curtas, mas vocês vão ver, pessoal, que ao final de todos os seus estudos, vocês vão estar aptos aí realmente a utilizar o programa Layout. E eu não mostrei aqui, pessoal, na tela, mas como eu comentei, intercalado entre essas aulas terão alguns vídeos de exercícios. Possivelmente serão 5 vídeos, tá? Então vamos supor aqui, ó, que entre a aula 7 e 8 estará ali um vídeo de exercício. Você necessariamente tem que assistir o vídeo. É uma explicaçãozinha bem curta, uns 5 minutos, 10 minutos, onde eu estarei solicitando então algum exercício, tá? Você entregando esses 5 exercícios, comprova então que você participou de todas as aulas, você entendeu realmente como utilizar o software e aí você vai receber o seu certificado aqui da Auto Criativo, tá bom? Pessoal, então meu nome é Ailton Brito, muito obrigado aí por você ter assistido esta nossa primeira aqui videoaula. Eu, de certa forma, em alguns momentos fui um pouco rápido aí na explicação, para a aula não ficar realmente muito grande, não muito maçante logo aqui no começo. Porque, na verdade, o importante é que você entenda realmente o que é o programa Layout, quais são aí os conceitos do curso e quais são realmente os tópicos abordados, tá bom? Então, aguardo vocês aí na sequência das nossas aulas. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau.